Eu cresci dentro da igreja, sempre ouvindo, não a palavra, mas ouvindo o irmão, o diácono, a avó, a mãe, indo me buscar lá fora, porque queria só correr e fazer bagunça na igreja. Mas eu dou graças a Deus pelo puxão de orelha, porque e muitas das vezes alguém orava dizendo: abençoa esse povo. E o Senhor Jesus, Ele é fiel. A palavra diz que a oração de um justo muito tem seu valor. E eu creio que se eu estou vivo aqui neste lugar, é porque alguém orou, é porque alguém foi, é porque alguém ministrou sobre, quem sabe não diretamente a minha vida, mas o local onde eu estava. Eu sou de uma família bem grande, e a minha família toda, muito pouca parte da minha família não era cristã, mas uma grande maioria da minha família, todos os sábados e domingos, para quem é castrense e conhece, saía do Instituto Cristão e vinha até ali os fundos da estação do trem, onde tinha uma igreja, era um chalé na época. Todos os sábados e domingos, um povo. Eu digo um povo por quê? Porque éramos uns 30 mais ou menos. É sério isso, irmão Thiago? Minha esposa está ali, não está ali, mas não sei onde é que ela foi, mas está lá, ó. Mas se vocês quiserem conversar com a minha família, eles vão dizer para vocês. A gente víamos em crianças, as mães, a minha avó, os meus tios, era a pezinho, irmãos. Não tinha ônibus, não tinha carro, era a pezinho, mas era uma festa, era uma alegria. Vim de lá, eu falo isso chutando sapo, né? Porque naquela época tinha bastante sapo na cidade, os irmãos sabem, o irmão mais velho que eu aí sabe que tinha. A gente vinha de lá brincando, até chegar na igreja. Na igreja continuava de brincadeira, bagunça, mas sempre tinha alguém que ia lá e pegava e trazia para dentro para ouvir a palavra, ou para participar, que seja da oração final. Mas eu dou graças a Deus, porque eu fui doutrinado dessa maneira. Eu fui doutrinado sempre conhecendo a palavra, sempre conhecendo os ensinamentos que ali naquele lugar eram ministrados. E quando eu era pequenininho, menino, eu sempre tive um sonho no meu coração de tocar instrumento, seja violão, bateria, baixo, o que fosse. Eu queria exercer alguma coisa em relação à música. Mas esse sonho não era ser músico de uma igreja. Esse sonho não era tocar louvores, esse sonho era tocar. Eu queria tocar, queria aprender a tocar. E os meus primos na época, mais velhos que eu, já eram músicos da igreja que a gente ia. E eu vinha e sentava naquela época na igreja não tinha púlpito, então era no mesmo nível. E eu vinha e sentava na cadeira na frente e ficava olhando, porque aquilo me chamava muita atenção. E graças a Deus o Senhor foi abençoando a minha vida. Eu fui aprendendo aqui e ali, e tive algumas oportunidades de fazer algumas escolas de música, participar de alguns ensinamentos em relação à música. E eu dou glória a Deus, porque esse sonho o Senhor concretizou na minha vida. Eu usei isso para louvar o inimigo um tempo, usei, irmãos. Mas por quê? Porque quando a gente é novo e você ganha alguma coisa, você quer experimentar. E aquele tênis novo que você ganha, se você vai na igreja e você tem a oportunidade de você ir numa festa mundana com ele, você vai. Você não vai mesclar, não. Esse é para isso e aquele é para aquele outro, não. Quando você é novo, obrigado, irmão Napoleão. Você faz, você não como é que eu vou dizer assim? Identifica, não seria identifica a palavra, mas você não separa. Isso e aquilo você não separa. Quando se é novo, sabe tocar violão, Thiago? Sei. Então vamos lá que vai ter um churrasco, vai ter bebedeira, aí você toca um violão lá para nós. Eu ia, tocava o violão. Era errado, totalmente errado. Hoje, todas as vezes que eu me lembro,
porque eu me lembro muito pouco disso. Graças a Deus, porque a palavra do Senhor diz assim, que dos teus pecados eu já não me lembro mais, foram jogados no mar do esquecimento, e eu tenho alguns resquícios desses erros, mas contudo eu dou glória a Deus, porque são apenas resquícios, e eles já não me fazem mais, já não trazem mais tristeza no meu coração, já não trazem mais um abatimento no meu coração. Por quê? Porque hoje eu sei o que é ser lavado e remido pelo sangue. E durante essa caminhada da minha vida, eu fui conhecendo o mundo lá fora, e chegou um tempo em que eu falei para os meus tios, os mesmos, minha mãe, minha avó, falei para os mesmos que me levavam para a igreja, falavam, hoje eu não vou para a igreja. Agora eu estou com 15 anos, 14 anos, eu vou ver como é que é lá fora. Mas você não tem nem idade ainda, Thiago, como que você tem? É porque eu tinha muitas companhias. E eu acho que é totalmente dever e totalmente obrigação minha, quando eu for falar do amor de Deus para alguém, falar sobre más companhias. Porque más companhias te tiram a salvação. Más companhias te levam para o caminho errado. E quem sabe pode chegar um tempo na tua vida em que você mesmo não tenha mais forças para voltar. Mas você vai olhar lá atrás e vai entender assim, poxa, foram as más companhias. E agora eu estou aqui. E quando você chegar nesse tempo da tua vida, você vai olhar e as pessoas que te levaram até esse ponto não estarão mais do teu lado. Vai ser só você e o inimigo. Tiago, Deus vai estar comigo nesse momento? A palavra diz assim, que o Espírito Santo não habita em casa suja. Jesus ama você e não aquilo que você faz. Ele ama o pecador e não o pecado. Mas eu dou graças a Deus, por quê? Porque o Senhor, ao mesmo tempo, eu estando no erro, Ele cuidou de mim de uma forma, irmãos, impressionante. Como assim? Como eu falava para os irmãos, eu morava no instituto, e de lá, não só para a igreja, mas também quando eu decidi conhecer um pouco do mundo lá fora, eu vinha na festa aqui na cidade. E eu continuei não tendo carro, continuei não tendo, andando a pé. E os irmãos sabem, vai em festa, faz bagunça, ingere álcool, e o álcool gera um certo desequilíbrio no ser humano, todos sabem. Irmãos, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, quantas vezes eu fui embora totalmente embriagado e nenhuma carreta me atropelou, e nenhum carro me pegou, e nenhum assaltante me alcançou. Por quê? Porque Deus tinha um plano na minha vida. Eu não sabia da totalidade. Eu sabia que um dia eu ia voltar para a casa do Senhor, mas eu não sabia qual era o desejo, qual era o trabalho, qual era a função que Ele tinha para mim. Eu não sabia disso. Mas eu sei que nada aconteceu comigo porque Ele cuidou de mim. Não é porque quando eu acho que a minha vida, eu sou capaz, eu sou bom, automaticamente Deus, Jesus, Ele deixa que você caminhe com as tuas próprias pernas. E aí é a perdição do ser humano, achar que ele é capaz. A palavra diz que alguns confiam em carros e cavalos. Ei, mas feliz é a nação que confia no Deus de Israel. Feliz é a nação que confia num Deus que vence todas as batalhas. Não é uma, não é duas, nem todas, irmão Luiz Ortiz, nem algumas, são todas as batalhas. Ele não perde nenhuma, irmãos. E até pela tua vida, como eu disse, se necessário for, Ele vai até Samaria buscar você. Mas contudo, precisa haver um entendimento dentro do teu coração. E quando nós fazemos missões, é o quê? Dizer para aquela pessoa assim, ei, você está passando por isso, por aquilo, por aquele outro, mas Deus tem um plano na tua vida. E essas palavras que você usa para dizer para essa pessoa, já é o suficiente para que hoje ela coloque a cabeça dela no travesseiro e fale, aquela pessoa diz que Deus tem um plano na minha vida. Será verdade? Ei, a tua parte você fez, a semente foi lançada. Agora dobra o teu joelho, clama, adora e ora para que essa semente frutifique. E comigo não foi diferente.
As pessoas me mandavam mensagem, falavam para mim: Tiago, onde é que você está? O que você está fazendo? As pessoas se preocupavam comigo e falavam: Tiago, Deus tem um plano na tua vida. Mas eu fui até onde o inimigo me permitiu ir. E fiz muita coisa errada, irmãos. Mas como eu disse para os irmãos, eu até sou péssimo com datas. Não posso dizer assim, no dia tal eu fiz isso, naquele dia não. Mas antes disso tudo, quando eu estava nos meus 14 anos, eu fui assistir um batismo na igreja onde eu congregava, na igreja onde os meus tios me levavam. E em um certo momento, um pregador, que eu não vou lembrar o nome, quando disse para os irmãos, em relação a isso, a minha cabeça é muito ruim. Mas eu estava assistindo aquele batismo, e as pessoas se batizando, e as pessoas se rendendo para Jesus. E eu lembro que antes de acabar aquele batismo, alguém ainda falou assim: alguém mais quer ser lavado e ser tornado novo? E o meu coração queimou. O meu coração queimou, eu me levantei, e como eu sempre falo para o pessoal aqui, como eu sempre digo sobre Pedro, na série de Chosen, que ele fala para a esposa dele assim: ei, Jesus disse para mim que ele vai me fazer pescador de homens. Eu nem sei o que é isso, mas eu vou, eu quero. Ei, eu nem sabia o que era batismo nas águas, mas eu queria me jogar naquele tanque naquele momento. Eu nem sabia o que significava aquilo, porque não tinha, onde eu estava não tinha a escola, as aulas antes do batismo, não tinha. Então eu nem sabia, mas naquele momento meu coração queimou. E eu fui, e graças a Deus eu fui batizado naquele dia. E acredito que o Senhor cuidou de mim justamente por aquela aliança que eu fiz. Então que você possa entender que quando você faz uma aliança com o Senhor Jesus, Ele não desiste de você. Você pode esquecer dele mediante o dinheiro, mediante a bagunça, mediante a farra, mediante os amigos. Você pode se esquecer dele, mas ele não esquece quem é dele. E o tempo foi se passando, e aconteceu um determinado momento na minha vida em que a gente estava numa situação, um barulho lá, e aconteceu uma briga muito feia, uma confusão enorme. E eu posso dizer para os irmãos que no meio dessa confusão, eu saí com a cabeça machucada. Um primo meu foi para o hospital, o outro tomou alguns pontos nas costas, o outro ficou muito machucado. Foi um agir do inimigo enorme, irmãos. Mas aquilo serviu para que eu entendesse dentro de mim que aquele não era para mim. Aquele mundo não era o mundo onde eu queria viver. E eu fiquei mais ou menos uns 3 meses em casa, sem sair, sem conversar com os meus antigos amigos. E eu recebi um convite através, creio eu que do MSN na época. É velho, irmãos, eu sou velho também, entendeu? É velho. Eu recebi um convite: Tiago, vai ter um trabalho no lago, assim, vai estar fulano e tal, você gosta? Eu gostava na época, já ouvia. Vai ter um trabalho ali no Parque Lacustre, sinta-se convidado. E nesse convite, eu coloquei, falei: eu não vou ficar em casa, já faz 3 meses que eu estou em casa, não vou para bagunça, não vou. Mas naquele dia, um domingo, mais uma vez, o meu coração queimou. Eu falei: eu vou lá. E eu levantei, peguei umas coisas, almocei, coloquei uma roupa e vim. E quando eu cheguei ali, eu estava andando, e isso eu lembro nesse momento. E eu não sei se é certo, mas todos os pastores falam, né? A esposa mais está ali, a esposa mais linda do mundo, né? Ela me encontrou, me abraçou e falou: Jesus ama você. E aquele dia a gente ficou junto ali assistindo o show do Filhos do Homem. Não lembro quem era, irmãos, mas era um grupo gospel. E aquela tarde falou muito no meu coração. E como eu disse para os irmãos, eu não lembro se à noite eu vim para a igreja, mas eu lembro que a partir daquele dia eu comecei a frequentar novamente os caminhos do Senhor. Eu lembro que a partir daquele dia eu comecei a traçar um novo caminho para a minha vida, e o Espírito Santo me ajudou. O Espírito Santo me estendeu a mão, e foram várias e várias vezes. Eu tive muitas oportunidades de voltar novamente lá para fora, mas graças a Deus, o sangue de Jesus que secou naquele madeiro falou mais alto na minha vida. Eu dou graças a Deus porque o Senhor me levou.
E eu tive várias palavras sobre a minha vida que disseram assim: Tiago, as pessoas que te apontaram e disseram que você não ia dar nada, Tiago, você quase chegou aonde aquelas pessoas falaram que você ia chegar. Mas pela misericórdia do Espírito Santo, um dia, irmãos, eu não vou lembrar exato dia, mas na minha lua de mel, a gente estava lá em Maceió, e a Carol foi num banco para tirar um dinheiro e entrou no banco, e eu sentei na calçada na frente do banco e olhei para o mar. Maceió é incrível, é lindo. E eu falei assim comigo mesmo: aonde foi que Deus me levou? E Deus ao mesmo tempo respondeu ao meu coração dizendo assim: esse é o mínimo do que aonde eu posso levar os meus filhos. Ei, escute, você é filho do dono do ouro e da prata, e comerás o melhor dessa terra. Eu quero ser profeta aqui nessa noite. Ei, o Senhor tem grandes coisas a fazer na tua vida. Quando você vira o jogo, o inimigo se levanta, mas eu quero dizer para você que os anjos dele acampam ao redor daqueles que o temem, o Deus, e livra. Então seta alguma lançada sobre a tua vida prevalecerá, em nome de Jesus. Palavra negativa nenhuma prevalecerá sobre a tua vida, porque você já é mais que vencedor, em nome de Jesus. Então eu não tenho muito o que dizer, o que contar de extraordinário, mas uma coisa eu tenho para dizer: a salvação chegou até a minha casa. E como diz o Delino Marçal, eu acredito que não há testemunho maior, não há riqueza maior, pastor João, não há palavra mais bem pregada, não há explanação mais bem feita e tão abençoada do que dizer que Jesus entrou na sua casa e salvou a tua família. Então que você possa crer essa noite. Eu não sei quantos aqui tem parentes lá no mundo, quantos aqui, mas de uma coisa eu sei: uma senhora que morreu com 97 anos, todos os dias da vida dela, enquanto ela pôde, ela dobrou o joelho e orou pela minha vida. E graças a Deus, o Senhor me salvou. E tem salvado uma parte da minha família. Tenho recebido mensagens, tenho recebido pessoas que falam para mim: Tiago, sabe fulano de tal, teu primo era perdido, está na igreja, se converteu. Ou seja, a palavra, a oração e aquilo que os meus ancestrais, os mais velhos, a minha família ministrou sobre a minha vida, tem se cumprido. E eu tenho fé, creio ainda no meu coração, que não há de se passar o meu tempo até que eu veja a minha família toda salva. Eu creio. Tem mais um comigo que crê assim, que a sua família inteira vai ser salva? Ei, levante a tua mão e diga: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aplauda Ele em nome de Jesus. Graças a Deus. Eu agradeço a minha oportunidade.